Queridos diáconos, uma alegria celebrarmos juntos. Quero saudar os irmãos que nos acompanham em suas casas. Deve ter alguns sacerdotes que passaram por ali para dar uma espiadinha. Saúdo também todos vocês, meus queridos irmãos que aqui estão. Uma noite muito especial, meu coração muito se alegra de estar junto de vocês. E hoje celebrarmos esta memória litúrgica tão importante, tão significativa para nós. Nós não sabemos muito de Santana ou Santa Ana e São Joaquim. O pouco que nós sabemos está num texto de um evangelho que é chamado apócrifo, né? Não sei se vocês sabem, mas a igreja, aliás, existem diversos evangelhos. A igreja católica, durante a história, que é a verdadeira e única igreja de Cristo, pôde, à luz do Espírito Santo, selecionar 4 deles e dizê-los inspirados, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A igreja quem compilou a Bíblia, né? Tem gente que hoje em dia por aí pega a Bíblia e põe embaixo do braço e fala: eu só acredito na Bíblia, né? E não na igreja. Mas foi a igreja quem selecionou os textos. Tudo gente ignorante, né, minha gente? Então tem muitos textos dos evangelhos: evangelho de Maria Madalena, evangelho de Tomé. Dentre eles tem um evangelho que se chama proto-evangelho de Tiago. E é nesse evangelho que é mencionada a figura de São Joaquim e Santana. A igreja não tem esse evangelho como inspirado, mas ela utiliza-se dele como fonte histórica. O que nós celebramos e o que nós sabemos vem dele, né? Pouco se sabe. Uma coisa é certa que nós podemos contemplar na figura desse casal, Santana e São Joaquim, que a tradição assim nos traz e nos ensina. É um casal, ou melhor, foi um casal repleto da virtude teologal da esperança. Santana, São Joaquim, um casal idoso, né, que tinha socialmente o rótulo de amaldiçoados. Por quê? Porque aqueles casais que não tinham filhos eram, na tradição judaica daquela época, eram tidos como casais amaldiçoados. Cometeram certamente um pecado gravíssimo e Deus os amaldiçoou de modo que não puderam ter filhos. Essa é a mentalidade de um judeu, né, lá no tempo primitivo. Então eles levavam junto deles essa tristeza, né, essa realidade como um fardo. Mas isso não os impedia de se submeterem ao louvor de Deus. Eles esperavam em Deus. Eles não desistiram daquilo que eles tinham por sonho, por projeto. A idade estava chegando e já tinha chegado, de fato. Ora, o que fazer mais? Esperar em Deus. Um casal por excelência da esperança. E eles puderam contemplar na sua história, na sua vida, que Deus é o Deus das impossibilidades, que Deus quer tocar aquilo que o ser humano não chega com suas mãos, que Deus quer realizar o que nós não podemos realizar. Para a sociedade que rodeavam esse casal, era um casal sem perspectiva nenhuma diante da graça, mas para Deus, de todos os casais que conviviam com eles, era o casal mais abençoado por Deus dentre todos, porque não geraram qualquer coisa ou qualquer pessoa, mas geraram a mãe daquele que é o Deus que se tornou ser humano. Às vezes, meus queridos, nós olhamos a nossa história, as situações da nossa vida, e muitas vezes pensamos: não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer. Não há o que fazer para você, para mim, que somos frágeis, que somos míseros, pequenos. Mas para Deus não há impossibilidade. E a vida de Santana e São Joaquim é exatamente uma vida de esperança. Um casal que, mesmo
socialmente esgotada toda esperança, eles não deixaram de se lançar nos braços de Deus, porque eles sabiam que Deus iria honrá-los de uma maneira ou outra, e os honrou por toda a prosperidade. Por isso que hoje a igreja nos coloca esse texto na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Eclesiástico. Vamos fazer um elogio dos homens famosos, os nossos antepassados através das gerações. Esses são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. E o que não é esquecido em Santana e São Joaquim é a persistência em permanecer em Deus, e que nós precisamos aprender deles isso hoje na nossa vida, né? Hoje nós celebramos o Deus que prepara a obra, né? Nós sabemos que a história de amor de Deus para com a humanidade começou lá desde quando Deus criou a humanidade, mas isso vai ser selado lá em Abraão. Abraão, quantos séculos antes de Jesus Cristo? Quantos séculos antes de Jesus Cristo? Mais de uma dezena de séculos antes de Cristo. E por que Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os juízes, os profetas, os reis? Tanta gente, se você pegar a sua escritura no Antigo Testamento, tanta gente passou antes de Jesus. Por quê? Para preparar uma única coisa. Tudo o que passou antes de Jesus e que é retratado no texto da Escritura, no fundo preparou um único evento. Qual evento? Qual evento? Aquele 25 de março. O que aconteceu em 25 de março? Exatamente, o dia em que o anjo Gabriel aparece para Maria e diz a ela: você é cheia de graça. Aquela mulher tão pequena, mais ou menos uns 13 anos, jovenzinha, a quem nós chamamos de nossa, aliás, tem gente que a gente chama de senhora, né? Ai, padre, não sou senhora não, sou jovem, né? Ora, se Nossa Senhora, mãe de Jesus, tinha 13 anos e nós a chamamos de Nossa Senhora, imagine você tem 70, né? É dignidade, é sinônimo de experiência de vida. Assuma, isso é honra, não é desfavor, é honra, não é? E o anjo aparece e diz: ninguém neste mundo tem mais graça do que você, Maria, ave cheia de graça. E quem é essa menina? É aquela menina que nasceu daquele casal que era amaldiçoado pela sociedade. Porque Deus se utiliza do que é fraco, porque Deus se utiliza daquilo que nós consideramos que não tem mais jeito, porque Deus realiza a obra do jeito que Ele quer, do jeito que Ele bem entende, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e não do jeito que os seres humanos apresentam como ideal. Ela, a criança socialmente inesperada, é por meio dela que aquele evento esperado por séculos e séculos vai acontecer. Aquele 25 de março, nós celebramos na liturgia a festa da anunciação do Senhor. O anjo aparece e ali Maria começa a conceber o Deus eterno. Ele entra no tempo, na história, no espaço, e no ventre daquela que para o ser humano era impossibilitada de existir, e no ventre dela Ele começa a realizar uma obra de salvação. Meus queridos, este evento da anunciação fora esperado por séculos. Deus chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, chamou os patriarcas, chamou os profetas, juízes, e todos
e todas as personagens do Antigo Testamento para preparar um único evento. Quantos séculos se passavam? Quantos séculos se passaram? E eles desejaram ver aquilo acontecer, mas não viram. Quantos desejaram ver o Messias surgir diante deles e não tiveram a possibilidade, o privilégio de verem? E às vezes nós pedimos algo a Deus e queremos que as coisas aconteçam de um dia para o outro. É como se nós entregássemos para Deus aquilo que para nós é impossível e daqui a pouquinho tomamos de novo em nossas mãos, tão impossibilitadas. O tempo de Deus não é o nosso. Quantas coisas Deus fez diante do povo de Israel, para que no momento certo Ele entrasse no tempo e na história e se mostrasse como o cumprimento de tudo aquilo. Nós precisamos saber esperar em Deus. O tempo dele não é o nosso. E Santana e São Joaquim estão exatamente nesse meio campo, no meio campo daqueles que esperaram para a vinda do Messias. Esperaram. E ela soube esperar. E ele soube esperar, Santana e São Joaquim. Por isso, se nós pegarmos alguns textos históricos que especulam a infância de Maria, não se tem historicamente nada certo, mas certamente diante da infância daquela menina, né? Imagina uma Nossa Senhora pequenina junto de Santana e São Joaquim, né? Você convive com tanta gente, né? Aliás, você está do lado de um monte de gente aí, é só olhar assim. Você convive uma semaninha com a pessoa, você percebe as coisas boas que as pessoas têm, não é? Ainda mais, sobretudo quem está lá em casa, né? Lá em casa a gente sabe de tudo, né? Sobretudo o maridão, né? A esposa. Você vai convivendo, você vai descobrindo coisas boas, mas também você vai descobrindo os defeitos, não é verdade? Imagine Santana, São Joaquim conviveram com Maria, aquela que tinha sido preservada do pecado no ventre de Ana, que não tinha defeito. Vocês já conviveram com alguém que não tem defeito? Claro que não. Tem gente que fez assim, mentira. Todo mundo tem, por causa dos nossos pecados. Mas aqueles que eram tidos por incapazes, puderam conviver com alguém perfeito. Aquela que saiu do ventre de Ana se tornou para ela, ainda caminhante neste mundo, um modelo de vivência. Um modelo de vivência. E Maria certamente não saía do templo a louvar a Deus dia e noite, porque já no seu íntimo trazia a necessidade de se preparar para aquele grande evento, que ela nem ela mesma compreendia, que era o momento da encarnação, aquele 25 de março. Certamente Ana e Joaquim não compreendiam muitas coisas convivendo com Nossa Senhora, como também nós não compreendemos tantas coisas na nossa vida. Meus irmãos, na nossa vida não tem situações que nós não compreendemos. Não tem coisa na nossa vida que a gente faz, a gente planeja, a gente faz tudo, tem um ideal, tudo bonitinho, e chega na hora, sai tudo diferente. Tem na nossa casa, na nossa família. E tem coisas que nós não compreendemos, como Santana e São Joaquim assim experienciaram. Mas eles não deixaram se abater pelas circunstâncias. Eles enxergavam com os olhos de sabedoria a realidade e souberam esperar em Deus. E qual é o segredo disso? A intimidade com Deus que eles adoravam. Hoje o evangelho tão curtinho, né? Não deu nem tempo de abrir o olho, ouvir o diácono, já falou a palavra da salvação, né? Mas muito curtinho, mas muito profundo. Olha o que diz Jesus:
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, mas não ouviram. É um momento para nós refletirmos que nós que estamos aqui nesta igreja, você que está na sua casa nos acompanhando, nós somos privilegiados, porque todo o Antigo Testamento desejou contemplar aquilo que nós temos a possibilidade de contemplar todos os dias nesta igreja, e às vezes nós não nos esforçamos para fazê-lo. Não nos esforçamos. Muitos quiseram ver, não viram, e nós podemos ver por meio do sacramento da igreja. Você pode ir um monte de igreja por aí que você não vai ver nada, mas aqui você tem a possibilidade de ver, porque aquele ser humano que é Deus ressuscitado, que está sentado à direita do Pai, em toda a Eucaristia sobre o altar, ele se faz presente. A hóstia consagrada é verdadeiramente um ser humano ressuscitado, e ele se chama Jesus Cristo, e ele é nosso Deus e nosso Senhor, e nós temos o privilégio de olhar para ele. Mas padre, eu não enxergo um ser humano, eu enxergo pão. Eu não enxergo um ser humano, mas eu enxergo vinho. Os seus sentidos apresentam uma coisa, mas você pela fé tem a certeza de que ali está o mesmo ser humano, Deus ressuscitado, que está à direita do Pai na eternidade. Somos ou não privilegiados? E muitas vezes nós nos voltamos contrariamente a essa possibilidade tão nobre de poder tocar o Senhor. Quantas vezes, quantas situações da nossa vida de angústia, que nós poderíamos vir e nos aproximar do Senhor, que está de maneira permanente presente nesse templo, naquela capela. Quantas vezes tínhamos a possibilidade de derramar o nosso coração ao único que pode realizar o que nós não conseguimos, e nós não fizemos. Muitos desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Hoje nós temos a possibilidade, por meio da Escritura e da tradição da igreja, de ouvir o que o Senhor nos fala, de ouvir quem é o Senhor, o que Ele nos informa. Quantas vezes, quantas situações da sua vida você tranca a sua porta e se volta para o Pai, pega o texto da Escritura, abre, medita e deixa Deus falar com você? Quantas vezes você já fez isso? Ai, padre, não tenho tempo. Ora, tudo aquilo para o qual você tem tempo vai passar. Tudo. Bens, afetos, as preocupações diversas da vida, tudo vai ficar para cá. E aquilo que é o único essencial que você vai levar junto de você, que é a caridade suprema, que é o amor a Deus, pode ser que esteja tão pequeno em você. Você precisa rever as suas prioridades. Hoje nós vamos entregar a Jesus, né? Acho que todos aqui foram na missa do domingo último, o 17º domingo do tempo comum. O Senhor deseja ser incomodado por nós. O Senhor deseja que nós o busquemos de maneira, como diz o Evangelho de domingo, impertinente. E será que nós temos feito isso? Ou a qualquer dificuldade, problema que surge, eu já afrouxo, né? Como diz a turma que mexe com ferramenta, né? Espana a porca. Por quê? Porque eu sou tão determinado com tantas coisas, mas a minha vida de fé é frouxa. Você precisa rezar mais, você precisa se buscar o sacramento da penitência, você precisa buscar mais Eucaristia, você precisa falar mais de Jesus nos seus dias. Quando você estiver no seu ímpeto, no seu nervoso, que você tem o hábito de falar palavrão, substitua pelo nome de Jesus Cristo, para você ver se sua vida não vai mudar.
É uma obra de transformação que depende do nosso querer. Ser pessoas de fé e que testemunhem a fé no dia a dia. No dia a dia. Eu preciso buscar mais o Senhor de maneira responsável e autêntica. E é isso que a liturgia de hoje nos ensina, meus queridos, nessa memória litúrgica de Santana e São Joaquim. Jesus diz: vocês são felizes, não porque vão conquistar bens, dinheiro, uma boa profissão, realizar os projetos desse mundo, mas vocês são felizes porque vocês vão ver logo mais, na frente de vocês, aquele que todo o Antigo Testamento não conseguiu ver, que é o meu Filho eterno, meu Filho amado. É o Pai dizendo para nós hoje. Por isso hoje, a hora que Jesus passar no nosso meio, não sei o trajeto de Jesus hoje, os acólitos devem saber, né? Mas não se preocupe para quem estiver do seu lado aí. Ai, padre, minha vizinha ficou olhando eu rezar, o azar é dela, é você e Jesus. Ai, padre, minha sogra está aqui na missa hoje, o azar é dela, deixa ela. E se esse for o seu último momento diante de Jesus, e você deixou passar? Nós não sabemos. Quando ele passar, não importa quem está à esquerda, à direita, em cima, embaixo, se o padre Marcos, o padre Fábio, o padre Rodolfo estão assistindo em casa, não importa. Nós temos de fazer igual São João Maria de Vianney fazia. Quando eu chego diante do meu bem amado, eu olho para ele e ele olha para mim, e nós dois nos entendemos. Não importa quem está à direita, à esquerda, sou eu e é ele. Faça essa experiência hoje. Derrame o seu coração em Jesus Cristo que vai passar. Nós vamos comungá-lo antes de contemplá-lo, por meio da procissão sacramental. Já no ato da comunhão, que é o maior ato que nós podemos fazer, é colocar Jesus em nossa fisiologia, em nossa alma. Já vai fazendo essa experiência de ver, de ouvir, de tocar o Senhor, para que no momento que Ele passar em nosso meio, você possa dizer: Senhor, é isso que eu preciso para mim hoje, né? E Ele vai te repetir aquilo que Ele já tem falado desde o domingo, né? Deixe o coração iníquo, incrédulo do lado, porque quem pede, recebe, quem bate, será aberto, quem procura, encontra. É o que ele vem nos dizer uma vez mais neste momento, que nós creiamos nisso. Eu sei, tenho certeza que você tem muitas coisas na sua vida pessoal, familiar, que precisam do toque de Jesus, né? Nessa semana da misericórdia, hoje o tema é: o Senhor quer e irá operar uma obra de cura na sua vida e nos seus relacionamentos. E não existe obra de cura, restauração, se nós não nos abrirmos a Ele. Não existe. Eu dizia no domingo da minha paróquia: Deus não vai arrombar o coração de ninguém para entrar. Ele só entra aquele que o chama e o permite entrar. Que nós hoje, com o coração, possamos dizer ao Senhor: eu quero, entra. E por meio de mim, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, onde eu convivo, faço uma obra de transformação. Meus queridos, uma obra de cura inicia-se por meio do nosso querer. E isso tem que ser trabalhado pela persistência na fé. Você pode ter certeza, hoje você vai sentir a graça de Deus próximo de você, e amanhã o diabo vai colocar alguma coisa para você fracassar na fé. Você pode ter certeza. Por quê? Porque tudo que você conquistou hoje diante do próprio Deus a quem você viu e ouviu, pode ser perdido num ato de iniquidade, de incredulidade. Quando vier o desânimo, erga a cabeça e diz assim: eu creio no Deus do impossível. E você já devia ter feito isso desde o início dessa semana da misericórdia.
virão as provações, as tentações, o inimigo de Deus virá e tentará derrubar o que você construiu nessa semana. Mas diga a ele que você crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do impossível, o Deus que não fracassa, o Deus que promete e cumpre, no tempo dele, não no nosso, mas ele faz acontecer. Não nos deixemos abater pelo desânimo, pela incredulidade, não nos deixemos abater pela murmuração. Cada vez que murmuramos contra algo, o diabo nos saúda com uma salva de palmas. Nós saímos dessa igreja com o coração cheio da virtude e da esperança. Pode ser que com a cabeça erguida na porta da igreja até chegar em casa, venham muitas provações, mas permaneçamos unidos ao Senhor por meio da esperança, e Ele vai nos honrar com toda certeza. Eu creio, você crê? Muito bem, que Ele nos ajude, assim seja, amém. Feche um pouquinho seus olhos, coloque a palavra de hoje no seu coração.